Estou de volta mais uma vez e hoje estou com trajes diferenciados do que eu uso para gravar vídeos, né? Estou com uma jaqueta aqui e com uma touca porque aqui no Rio Grande do Sul tá fazendo mais ou menos uns 4, 5 graus, tá? Tá bem frio mesmo, tipo, uma temperatura que eu acho que eu nunca tinha presenciado. Então eu tô com muito frio, eu tô com as minhas mãos tão congeladas, não tô nem sentindo elas mais, eu acho. Mas eu não podia deixar vocês sem vídeo. Eu tô gravando uns 45 minutos do segundo tempo, porque hoje, o dia que eu tô gravando, né, é domingo, já é tarde, não, já passou das 9 horas. Mas eu quero postar esse vídeo na segunda-feira, ao meio-dia, então eu vim aqui gravar pra vocês mesmo com esse frio todo que tá fazendo. Bom, esse vídeo eu vou falar sobre os meus livros lidos do mês de junho. Foram um total de 8 ou 9 livros, se eu não me engano. Teve um que eu ouvi por audiobook. Mais ou menos foi lido por audiobook e lido por PDF. Mas eu vou deixar aqui em cima, né, o título do livro, com a capinha dele, que nem eu sempre faço. Mas é mais pro final. Eu vou mostrar na ordem que eu li, do primeiro até o último do mês. Bom, o primeiro livro que eu li nesse mês foi Demonologistas, uma história de Ed Lorraine Warren, da editora Darkside. Ele é um livro capa dura. E ele vai contar exatamente a história, né, do Ed e da Lorraine Warren. Ed e Lorraine Warren, eles são aquele casal de demonologistas, né, de investigadores paranormais que a gente vê muito nos filmes do Invocação do Mal, A Freira Annabelle, Maldição da Chorona e em diversos outros filmes. E vai sair até uma série, se eu não me engano. E é aquele casal típico que o Ed é o primeiro demonologista classificado pela Igreja Católica e a Lorraine é uma clarividente, né? Ela consegue ver e se comunicar com espíritos humanos. Já explico melhor isso. Bom, aqui nesse livro é um compilado de alguns contos não, de algumas coisas, alguns casos reais que aconteceram com os Warren. Essa coleção do Darkside aqui, até o momento, possui 4 volumes. O último foi publicado no início desse ano, se eu não me engano. E aqui a gente vai ter 15 casos diferentes do casal Warren. De Amityville até a última pergunta, por favor, né? E Vozes de Enfield. Vozes de Enfield é o caso que inspirou o filme Invocação do Mal 2, onde tem aquela menininha, a Janet, e ela escuta vozes, eles veem aparições na casa, né? E Amityville é aquele livro, é aquele caso daquele livro que eu li há uns meses atrás, até fiz vídeo aqui no canal. Então aqui a gente vai ter vários casos, a gente vai ter os mais conhecidos, como é o Amityville, e a gente vai ter casos que eu nunca, nem né, nessa minha carreira de cinéfilo por terror, tinha ouvido falar do caso Beckford, que foi o que mais me impactou, é o que eu vou falar para vocês aqui. O caso Beckford é uma família que vem sendo atormentada por demônios, tá? E essa família ela não sabe por que o demônio ele tá na casa querendo a alma de um deles. Até que a Lorraine, depois de fazer muitas investigações ali, conversar com espíritos da casa, descobre que a mãe da família meio que tinha tentado um contato com o filho morto, alguma coisa assim. E aí o demônio se aproveitou disso e foi atrás da família, né, para tentar tomar uma alma. Então esse livro ele é bem explícito, ele vai falar bastante a palavra demônio, diabo, Lúcifer, Satã, todas as nomenclaturas, né, do tinhoso que a gente vem aí a conhecer. Eu gostei muito da leitura, eu dei 4 estrelas para ele. Eu não dei 5, porque teve algumas coisas aqui que foi, como é que eu posso dizer, muito repetitivo, sabe? Alguns casos pareciam parecidos, o jeito que eles eram resolvidos eram parecidos também, mas a edição do Darkside, ela tá simplesmente incrível. E o livro ele conta com diversas imagens ilustrando os casos. Tipo aqui, ó, essa daqui é uma das imagens do caso Beckford, onde tem gavetas abertas. Aqui, eu não sei porque eu não rolei agora, mas são papéis atirados no chão com um vidro, um frasco, alguma coisa, tá? E a diagramação do livro é padrão da editora Darkside, ela não é grande nem pequena, é uma diagramação aceitável. E ele é muito bonito, a ilustração não, né? O trabalho do livro. Ele é capa dura, como eu já disse, ele parece um livro meio que envelhecido, digamos assim. Ele tem o W aqui dos Warren, e a parte de trás tem a fotinho deles. E ele tem um fitilho vermelho sangue, que eu achei simplesmente incrível e deu um contraste pro livro, que é todo meio envelhecido. O próximo livro, né, que eu li depois do Ed Lorraine Warren
foi a continuação dos Artifícios das Trevas. Eu li A Dama da Meia-Noite no mês retrasado ou passado, acho que foi o mês passado, e aí eu decidi que eu tinha que continuar essa série porque eu queria mais Caçadores de Sombras, e eu peguei para ler O Senhor das Sombras, da Cassandra Clare. Como eu disse, é o segundo volume dos Artifícios das Trevas, e aqui a gente vai acompanhar os personagens da onde a gente parou, lá na Dama da Meia-Noite, tá? Olha, eu podia fazer um vídeo único falando sobre esse livro, porque ele foi, assim, tudo pra mim. Foi um livro que eu dei 5 estrelas depois do Anjo Mecânico, que é o meu favorito da Cassandra, mas esse aqui é o meu segundo favorito, porque o tanto de emoção que esse livro me causou foi, assim, uma coisa desnecessária. Cassandra, precisava daquela cena final. Tô te perguntando, assim, tipo, de coração. Precisava daquilo que aconteceu no final do livro? Gente, esse livro me deu um misto de emoção, que eu senti raiva, eu senti medo, eu senti desespero, eu senti uma tristeza profunda nos últimos capítulos do livro, porque tem uma morte. Eu vou deixar, assim, esse spoiler no ar, assim, mas não vou dizer de quem é a morte, mas tem uma morte aqui que ela por si só ela é triste por causa de um personagem muito, assim, amado por todos. E o que a Cassandra escreve no final, depois da morte, sem palavras para descrever a sensação que eu tive lendo O Senhor das Sombras, tá? Eu li esse livro muito rapidinho. Como eu disse, a gente vai continuar acompanhando os personagens depois do livro A Dama da Meia-Noite. Então aqui a gente vai ter luta contra demônios, a gente vai ter revelações, a gente vai ter batalhas contra caçadores de sombras, contra seres do submundo. A gente vai ter a volta do Jem, não sei se do Jim, mas do Will e da Tessa, pelo menos eles são citados aqui no livro, e a Clary e o Will também são citados no livro. Isso eu achei incrível. E a gente tem todo aquele desfecho barra continuação, porque esse aqui não é o último livro, né? É uma trilogia. Depois desse tem Rainha do Ar e da Escuridão, e eu quero muito saber como vai terminar depois do que aconteceu com esse personagem, com o personagem do final. Simplesmente incrível, eu amei essa história, tipo, demais, 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 tá? A diagramação dele é bem confortável. E ele é um livro muito bonito. Ele tem esse vermelho com fogo na capa. Aqui do lado tem a lombada que se completa, né, com os outros dois livros. E a parte de trás. Sem palavras para dizer o que o Senhor das Sombras me causou. Mas tem uma personagem aqui que é a Annabelle, que ela foi muito julgada. Ela foi muito julgada quando ela fez uns crimes lá, cometeu algumas coisas. Que eu não vou dizer, tipo, eu não tô falando nada de resenha desse livro aqui, só tô dizendo as minhas considerações, porque eu sei que quando eu falar alguma coisa, eu vou começar a falar mais e eu vou dar spoiler. Então, eu não tenho roteiro para fazer vídeo. Eu simplesmente pego o livro e falo qual foi a minha experiência de leitura, porque é muito simples para mim fazer isso. Então, eu sei que quando eu começar a falar, eu vou falar e vou dar spoiler. Então, é melhor eu não falar nada, só falar que eu gostei demais, dei 5 estrelas. E tem uma personagem aqui, a Annabelle, que eu gostei muito dela, tipo assim, desde o início do livro, mesmo ela tendo feito algumas coisas duvidosas. Mas no final, me deu uma raiva da personagem, que eu queria entrar na história, pegar uma lâmina serafim e meter nela. Porque, cara, essa personagem aqui vai de 1 a 1 milhão muito rápido. Quando vocês forem ler O Senhor das Sombras, se preparem porque lá vem bomba. Depois do Senhor das Sombras eu tive a minha primeira decepção do mês, que foi com, infelizmente eu digo isso, mas foi com Mr. Dalloway da Virginia Woolf. Eu tava sem ideia do próximo livro que eu deveria ler, então eu mandei pra minha prima fotos dos meus livros que eu queria ler lá no Scooby, e aí ela me indicou esse livro aqui. Eu pensei, vai ser uma leitura fácil, ele tem o quê? 120 páginas? Ele tem 220 páginas. Então vai ser uma leitura rápida, vai dar tudo certo, eu vou terminar ele em 2 dias. Foi lá, eu demorei 4 dias porque super arrastado. Eu não entendia na cabeça de qual personagem eu tava. Achei meio chato. A história é ok, os personagens são legais, mas não deu pra mim. Eu achei que eu ia gostar de Virginia Woolf. Eu lembro que quando eu comprei esse livro eu pensei, nossa, eu já vejo tanta gente falando bem. Eu vou adorar esse livro. 2 estrelas e meia. A nota dele foi razoável ou bom, eu não lembro. O que 2 estrelas e meia quer dizer ela no Scooby, tá? Mas aqui a gente vai acompanhar uma mulher de 50 anos. Olha só, a Virginia Woolf, por essa imagem que tem aqui na capa dela lendo esse livro, a gente imagina que ela é uma novinha de, sei lá, 28 anos, 30, no máximo 40 anos. Não, ela tem 50 e poucos anos. E ela não tem amigos, ela não tem
hábito de leitura, ela não tem gosto pela vida, e aí ela simplesmente decide dar uma festa, né, na casa dela, e ela vai numa uma feira, dicção tá ótima hoje, ela vai numa feira para comprar flores, e lá ela passa por um personagem que ele passou, o nome dele é bem difícil, tá, por isso que eu não vou falar muito, mas aqui atrás tá dizendo Septimus Warren Smith, Septimus. Ela passa por ele, e aí do nada a gente entra na cabeça dele sem aviso prévio. Tipo, a Virginia Woolf não avisa, tipo, ó, trocando de visão para Septimus Warren Smith. Não, a gente simplesmente tá na cabeça dele, que ele passou pela guerra. E uma coisa muito engraçada não, né? Uma coisa muito interessante que eu achei é que aqui não fala Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Se eu não me engano, esse livro foi publicado bem antes da Segunda Guerra, ou posso estar bloqueando, né? Mas pelo menos ele passa antes da Segunda. Então, eles não falam Primeira ou Segunda Guerra. Eles falam simplesmente guerra porque só teve uma, entendeu? Isso é muito interessante, esses contextos históricos que a gente tem lendo os livros. E a gente entra na cabeça dele e vê os traumas que ele tem da guerra. Só que quando eu tava lendo, ou talvez eu seja muito burro, eu pensei, nossa, mas a Mr. Dalloway passou pela guerra. Aí que eu me liguei que eu tava dentro da cabeça do Septimus Warren Smith. Então é isso que eu tô dizendo, foi isso que eu quis dizer quando eu disse que eu não tava entendendo aonde que eu tava lendo. Porque simplesmente a visão trocava, e trocava, e trocava, e a gente estava numa pessoa totalmente desconhecida que só ia passar, sei lá, meia página e nunca mais ia ver ela. Tá? Então foi por isso que a leitura não fluiu tanto pra mim. É basicamente isso. É um dia na vida da Mr. Dalloway, desde quando ela começa a organizar a festa até ela terminar a festa na noite. Então o livro não tem capítulo nenhum, ele é só um monte de palavra jogada, tá? Ele tem parágrafo, ele tem outros tipos de textos com letras emendadas, como se fossem cartas, mas não tem capítulos. Isso me dificultava muito na hora que eu tava lendo, porque eu nunca sabia se tinha começado ou tava no fim da página quando eu marcava, tá? A diagramação dele é assim. E ele foi publicado pela editora Penguin, na verdade, editora Companhia das Letras, selo Penguin, que é o selo de livros clássicos deles. O próximo livro que eu vou falar é o meu favorito, eu acho que o meu segundo favorito da vida. O primeiro favorito da vida foi Troopers da Morte, do Joe Schreiber, que é um livro de Star Wars, que é terror com Star Wars, as melhores coisas da minha vida, então é o meu favorito. Mas agora eu vou falar do meu segundo livro, que foi um livro desse mês, Psicose, ou para os íntimos, Psycho, do Robert Bloch. Gente, eu não tenho palavras. Eu, na verdade, tenho acho que uns 5 dicionários na minha cabeça para dizer qualidades desse livro aqui. Psicose. O que é psicose? Se você não conhece essa obra pelo livro ou pelo filme, você não tem cultura nenhuma, tá? Bom, a Mary é uma mulher e aí ela tá andando de carro porque ela fez um saque gigantesco num banco, ela roubou euros de um banco. Aí ela para numa estradinha porque começou a chover muito. E aí a Mary ela vê um motel que se chama Bates Motel. E aí ela decide passar a noite ali, né? Porque na outra manhã ela tem que continuar o furto dela e seguir viagem até o destino que ela quer ir. Ela para nesse Bates Motel e ela conhece um homenzinho, baixinho, gordinho, que usa óculos e muito feio. E ele fala assim, ó, então, meu nome é Norman Bates e eu sou o gerente aqui do motel. A minha casa é aquela casona, aquele casarão, aquela mansão ali em cima. E se tu quiser por 5 dólares, tu fica hospedado aqui e amanhã de manhã tu mete o pé daqui depois da chuva. Ela diz que tá bom. Só que aí o Norman, ele fica meio que apaixonadinho por ela. Ele decide convidar ela pra jantar na casa dele e tomar um banho, né? Tá bom. Ela decide ir porque um sujeitinho daquele, ela dava um empurrão, ele morria. Então ela decide ir pra casa do Norman. Só que ele fala assim, então, seguinte, eu tenho minha mãe doente e ela não gosta de mulheres, tá? Ela é misógina, sei lá. E ela não pode te ver. Tu vai ter que não deixar ela te ver. Então a gente vai jantar, conversar e tu vai tomar banho e depois tu vai voltar pra cá pra dormir, né? Pro motel. Aí a Mary diz, por que não? E ela vai. Eles jantam, eles conversam. E quando a Mary tá tomando banho, ela escuta a porta do banheiro sendo aberta. E quando ela olha, tem uma pessoa, uma senhora, né? Ela não vê o rosto, mas tem cabelo de senhora, tem aparência de senhora, com uma faca de cozinha na mão. E essa senhora dá várias facadas até que a Mary acaba falecendo. Ela acaba indo
Wakanda Forever na horizontal, ela morre. E aí o Norman, quando ele chega lá no banheiro e vê a Mary morta, ele entra em desespero e tem que se livrar do corpo, né? Imagina, a polícia bate lá, ele vai dizer, foi minha mãe que matou? Não. Aí ele pega e leva a Mary para um pântano e joga ela com o carro e com o dinheiro todo pra dentro do pântano e foda-se. Então a gente começa a entrar no cérebro da investigação. Por que a Mary roubou? Por que ela fugiu? Pra onde que ela foi? E a gente chega no Bates Motel. E lá a gente descobre que a mãe do Norman, ela tá morta há 40 anos. É, pesado. E que o Norman, ele tem uma bipolaridade, digamos assim, uma psicose aguda no cérebro dele, e ele acredita ser a mãe dele. Então, em certos momentos, ele veste a roupa da mãe dele morta, né, que tá só o esqueletinho lá no quarto, e ele sai por aí matando pessoas. E é simplesmente isso. Só que assim, a quantidade de ensinamentos que esse livro de terror e suspense nos traz é incrível e inimaginável. Eu pensei que seria só um slasher qualquer, mas, gente, foi assim. Eu fiquei de queixo caído quando eu terminei a leitura. No final do livro, na verdade, no final não, aqui atrás aparece um blurb do Alfred Hitchcock, que foi quem adaptou o livro para o filme, né, de Psicose. Meu filme Psicose veio todo do livro do Robert Bloch. O que ele quis dizer com isso? Que ele se baseou no livro, obviamente, né? Mas que tem algumas diferenças. Aqui no livro, o Norman Bates ele é um homem baixinho, gordinho, de óculos feio. No filme, ele é um cara alto, muito bonito, muito magro também, e assustador. A gente olha pra cara dele e fala, ele é um psicopata, entendeu? Aqui não, aqui ele é um carinha fofinho, assim, da paz, mas lá no filme a gente olha pra cara dele e diz, ele é o psicopata. Quando eu li isso daqui, eu não sabia que aquele carinha gordinho, baixinho de óculos era o psicopata. Então, mesmo sabendo do plot do filme e do livro, né, consequentemente, eu não sabia quem era o Norman Bates. E isso foi muito legal. Muito legal. Mesmo sabendo o plot, eu não sabia do plot. Olha, isso não tem nem sentido nenhum. Mas como eu disse, foi meu segundo livro favorito da minha vida. E vou mostrar um pouco da edição pra vocês agora. Eu dei todos os spoilers possíveis, eu acho. Mil perdões. Mas eu não podia não falar sobre Psicose, sem dar nenhum spoiler, tá? Capa dura, editora Darkside. Ele tá escrito de lado Psicose, né? Aqui atrás ele tem, tipo, um caixão, sei lá, um formato meio esquisito. Ele tem a diagramação excelente, a melhor diagramação da minha vida. Agora eu vou pagar pau pro livro em todas as questões, né? E ele tem, como eu falei, não sei se eu falei, acho que eu não falei. Ele tem imagens, tipo aqui, ó. Quando a Mary, ela toma as facadas e morre, tem uma imagem do filme dela sendo morta. Isso é muito legal. A boca dela aqui, ó. Não pensem em besteira, tá? É só uma boca. Não sei se tá dando pra ver. E o fitilho dele, não poderia ser diferente, é vermelho. Fitilho vermelho bem bonito. Não vou dizer mais nada, porque eu acho que eu já falei tudo que tinha pra falar. Minha segunda decepção do mês de junho foi Marta Medeiros. Marta Medeiros é o nome da autora, eu ia dizer atriz. Mas o nome é Cartas Extraviadas e Outros Poemas. Esse livro aqui eu peguei ele num sebo, tá? Faz um tempinho já. E, tipo assim, gente, eu nunca li nada mesmo de poesia. Foi minha primeira experiência. Então eu me considero leigo e burro no assunto. Tanto que eu lia esse livro aqui e eu não entendia nada. Podia ter, sei lá o quê, 2 palavras na página. E eu não entendia nada do que eu tava lendo, tá? Talvez eu seja muito burro mesmo. Mas eu marquei com post-it, a página dele é branca, tá? Eu marquei com post-it aqui, ó, algumas coisas de post-it laranja, que foram os poemas que eu entendi. Eu vou ler um deles pra vocês verem que é bem fácil mesmo de entender. Vou tentar ler o menor de todos, ó. Poema 37. O tempo traz, o tempo tira, o tempo falta, o tempo vigora, o tempo voa, o tempo não passa, o tempo é a favor ou contra, conforme a hora. Poético, eu entendi. Foi o único. Não foi o único, mas foi um dos que eu mais entendi. Porque realmente é isso que eu penso sobre o tempo, né? O tempo pode passar, o tempo pode não passar. Quando a gente quer que ele passe, quando a gente tá no trabalho e quer, passa logo, chega às 6 horas pra mim, meter o pé daqui, ele não passa. Quando a gente tá no final de semana e tá assim, lendo o livro, tomara que o tempo passe bem devagar, assim, tipo, demore 46 horas pra passar 1 hora. Aí quando a gente olha, já é domingo e a gente já tem que acordar pra ir trabalhar na segunda. Então, tempo se decide, tu quer passar ou tu quer ficar pra trás.
né? Ele tem que pensar, tem que escolher um lado. Mas, como eu disse, foi um livro que eu não entendi muitas coisas, a diagramação dele. E foi um livro que algumas coisas eu entendi. Ele é da editora LPM Pocket. Não, não é Pocket, é só LPM. E eu dei uma nota 3 para ele, que foi bom, por causa de alguns poemas que eu entendi, tá? E é só isso mesmo que eu vou falar sobre Marta Medeiros. Mas eu quero ler mais poesia, hein? Vou continuar, vou lutar até entender um livro inteiro de poesia. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. Vocês já sabem, né? Só por essa capa dura e por essa diagramação aqui, vocês já sabem que eu vou falar de Agatha Christie. O Mistério no Caribe, de Agatha Christie, publicado originalmente em 1964, e um caso de Miss Marple, a minha detetive favorita da Agatha. Esse livro aqui tem essa cor azul muito bonita, tá? Não sei se tá dando pra ver. Agora que eu vi que não tá pegando luz nos livros. Me desculpem, é tipo muito tarde da noite, eu tô gravando só pra postar pra vocês. Olha como é que eu sou, né? Ah, aqui já tem um capítulo legal. Ó, e aqui é a diagramação dele, diagramação básica da HarperCollins, né? Da Agatha Christie. Vocês têm noção que tá saindo fumaça da minha boca? Tipo, eu tô no meu quarto. Deve estar uns, sei lá, uns 5 graus. Tem de novo uma moto passando. Já fiz um corte antes, porque tinha uma moto passando aqui na minha rua. Acabou de passar outra, mas tá bem baixinho o volume, tá? Bom, o que vai falar o Mistério no Caribe? Aqui a Miss Marple, ela tá de férias, porque ela ganhou, assim, do sobrinho dela, o Raymond West, uma viagem pro Caribe, pra uma ilha do Caribe. E ela vai ter as despesas todas pagas, ela vai ficar ali durante uma semaninha mais ou menos. Então ela não tem que se preocupar com nada, é só aproveitar esse lugar quentinho, diferente de Stance Mary Mead, né, que é um lugar frio onde ela mora. Só que Miss Marple, ela é como a gente, como leitora de Agatha Christie. Ela quer um mistério para resolver, e ela tá entediada naquele lugar. Então chega um senhorzinho e fala para ela assim: então, uma vez uma mulher tentou se suicidar. Aí chegou o marido e ajudou ela, não deixou ela se suicidar. E o nome dele é tal. Aí a Miss Marple fica assim: mas eu já ouvi essa história. Outra pessoa me contou que a história tinha sido diferente. Aí o senhorzinho diz: então, eu tenho a foto do cara que todo mundo acha, né, que ele tentou matar a esposa dele. Que ele não ajudou, ele tentou matar e ela se salvou. Tipo, distorceu a história. E aí ele pega e mostra, quando ele tira a foto do bolso para mostrar pra Miss Marple, o velho interrompido. A Miss Marple segue seu caminho. E no dia seguinte o velho aparece morto. Causas naturais, né? Ele era só um senhor. Não, ele foi envenenado com narcóticos na bebida. E aí começa a investigação tensa da Agatha Christie, que a gente adora, que eu amo demais. Só que aí, esse livro aqui, ele tem o quê? Ele tem 220 páginas? Menos, ele tem 195, 199, sei lá, 200 páginas no máximo. Então ele é muito curtinho, tá? É parecido com o Corpo na Biblioteca, que é rapidinho de ler. Ele, tipo, em um dia, eu não tô americano, eu li em um dia. Então, tudo acontece muito rápido, tudo tem que acontecer rápido, porque senão a gente vai sacar mais rápido quem é o assassino ou a assassina, né? Bom, a própria capa do livro, ela já tem um spoiler, assim, master do que vai acontecer. Tem um copo de uma bebida de laranja, e aqui do lado, aqui no meu dedo, tem remédios. A gente já sabe como é que é o modus operandi do assassino, né? Só por essa capa aqui. Mas foi uma leitura que eu gostei demais, porque tem Caribe, tem gatilhos. Essa parte eu não gostei dos gatilhos, tá? Porque tem racismo, tem tráfico, tem misoginia, tem algumas coisas bem terríveis aqui que algumas pessoas não gostariam de ler. Mas pra mim foi de boa, eu tô acostumado, eu leio Agatha, né? Todo mundo sabe que Agatha é clássico americano, são clássicos americanos. Olha, eu dizendo que não gosto de clássicos. Livro de Virginia Woolf eu odiei. E eu leio todo mês 2 livros da Agatha Christie, que é um clássico americano de suspense. Eu amo. Mas eu gostei demais de Mistério no Caribe. Eu dei 4 estrelas pelo livro ser muito curto e por eu ter meio que sacado ali quem era o assassino. Geralmente eu gosto quando eu saco, mas aqui eu não gostei porque foi uma coisa muito óbvia. Muito óbvia, tá? Eu já mostrei a diagramação, já mostrei o livro, então bora pro próximo. Depois desse livro, eu tava com um pouquinho de preguiça de começar outro, porque eu tinha lido em um dia, né? Então eu peguei e li Hagar o Horrível, o melhor de Hagar o Horrível, volume 1, que é uma HQ que meu pai me deu. Ele lia no tempo dele. Não sei como é que ela tá inteira ainda, tá? É que não era dele, obviamente, né? Ele só achou ali no lugar de pegar livros de graça. E aí ele trouxe pra mim. O traço dela é bem bonitinho. E aqui a gente vai ter as histórias do Hagar Horrível, que ele é um viking.
Olha que legal, tá? E ele é uma pessoa como nós, porque ele perde as coisas, ele não toma banho às vezes. Mentira, eu tomo banho todos os dias. Ele se mete em confusões, ele é uma pessoa engraçada, ele tem uma esposa, um cachorro, um filho, um amigo, sei lá. Trabalha num clã ali de vikings, né? Então não tem muito o que eu falar. São mini historinhas, elas são curtíssimas. Tá com um cheiro muito bom de livro velho. E o traço dele é bem legal. E tem algumas coisas, umas explicações falando da época. Ó, tipo assim, ó. Que eu achei muito interessante de se ler. Eu gostei muito mais de ler. Eu acho essas coisas aqui falando sobre alguns acontecimentos do que da HQ em si. Mas é um livro legal. Valeu a pena os 30 minutos que eu li dele. Em seguida, vamos falar sobre a minha leitura coletiva com a minha prima. Dessa vez a gente leu Agatha Christie novamente, e foi o meu livro favorito da Agatha Christie. Convite para um Homicídio, de Miss Marple. De novo. Li 2 livros da Miss Marple nesse mês, hein? Mês que vem tem que ler algum do Poirot, pelo amor de Deus. Publicado originalmente em 1950, aqui a gente vai ter uma história que vai circular uma revista lá em Stansmere Mead, né? Que é o lugar onde a Miss Marple mora. Uma gazette, digamos assim. E nessa gazette vai estar dizendo assim, ó. Tal hora, tal dia, tal local, venham aqui que vai ter um homicídio. A gente fica, como assim anunciaram um homicídio? Convidaram, né? Convite para um homicídio numa revista, tipo, num jornal. Toda a cidade vai lá ver o homicídio acontecer, né? Todo mundo é assim. Fala a verdade, eu também iria. E aí, chegando lá, entra um cara, as luzes se apagam e se ouvem 2 tiros. E quando olha, tem um cara morto e uma mulher morta. E uma mulher tá com a orelha ferida. Meu Deus, atiraram na mulher e pegou na outra. Entendeu? O cara meio que deu um tiro na moça que tá com a orelha ferida, e a outra que tá na frente dela acabou morrendo também, e alguém misteriosamente atirou no cara. É um mistério pra Miss Marple chegar e, ó, quebrar o pau, né? E aí é o que acontece, a Miss Marple chega, a gente tem personagens, a gente tem muitos mais personagens, a gente tem a polícia, a gente tem um personagem aqui que chama Mitzi, que ela é meio que uma estrangeira, ela é uma empregada de uma casa, uma governanta. Ela é muito narcisista e ela é muito engraçada. Ela fala piadas assim toda hora, ela fica puta por qualquer coisa que falam para ela. E é muito engraçado. E no final a Mitzi é quase morta pelo assassino ou assassina, né, do livro inteiro. Simplesmente o meu livro da Agatha favorito, porque foi o primeiro livro que eu acertei o assassino e eu acertei a motivação do assassino. Isso foi muito interessante, tá? Eu não vou falar porque, obviamente, é o maior spoiler de todos, e não dou spoiler de livro da Agatha Christie. Não estrago a experiência de vocês com os livros da minha autora favorita. Mas é um livro incrível, ele é capa dura, ele é rosinha assim, e ele é incrível. Não tem palavras, ele é incrível. Geralmente, quando dou, acho que 5 estrelas pro livro, eu falo que eu não tenho palavras, né? Mas é realmente, eu não tenho palavras para descrever a emoção que foi reler esse livro aqui, que eu li há 2 anos atrás pela primeira vez. O próximo livro que eu vou falar pra vocês, eu vou deixar ele aqui em cima, não vou errar o lado dessa vez, ele vai ficar aqui mesmo, que foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, Jogos Vorazes. Eu li a trilogia dos Jogos Vorazes o ano passado, eu li ela inteira, e eu tava lendo o 4º livro, né, Os Pássaros e as Serpentes, por audiolivro no ano passado. Só que eu tava um pouco estressado com o audiobook, então eu decidi parar no, sei lá, 60%. Simplesmente parei e não li nada mais. Esse ano, como eu tô, né, todo dia saindo de trem para trabalhar e eu não consigo pegar um livro físico e abrir ele assim, porque muitas pessoas, né, transporte público é um inferno, eu decidi ouvir por audiobook os 40% que faltavam. Na verdade, 50% porque eu não lembrava das últimas coisas. Mas eu gostei bastante. A história me cativou bastante. O final dele foi bem interessante mesmo. E eu finalmente descobri a origem da Hanging Tree, ou da Árvore Forca, né? Que é aquela musiquinha que aparece em A Esperança. Bom, aqui a gente acompanha a jovem Lucy Gray na primeira edição da colheita dos Jogos Vorazes. Então eles passam 50 ou 60 anos antes do primeiro livro. E a gente tem também o Coriolanus Snow, que é aquele senhor que nos Jogos Vorazes, né, é um senhor, mas aqui ele é jovem, tem uns 20 e poucos anos, e ele vai ser meio que aquele cara, que eu esqueci a palavra, que ele é o supervisor, o patrocinador da Lucy. Só que aqui, gente, é o primeiro Jogos Vorazes, então se passa muito tempo antes do primeiro. Não tem toda aquela tecnologia. As pessoas simplesmente são jogadas dentro de um espaço aberto com armas assim para se ferir, sabe? Armas brancas. E é isso.
sem comida, sem água, sem tratamento adequado, com a roupa do corpo, e já era. Se matem aí, quem sobreviver ganhou, já era, tá? Então acontece isso, a Lucy Gray ela sobrevive e ela vive ali um romancezinho do Enemies to Lovers com o Snow. É muito boa a relação deles, porque ele é um psicopata, claramente, e ela é uma menininha assim doce, mas não tão doce assim, ela é bem esperta, sabe, bem ligeira. E é legal a relação deles. A gente tem também aqui um cara que ele mata 3 pessoas numa explosão numa mina. E aí, eles enforcam ele. E a Lucy, ela é muito cantora, sabe? Ela gosta de cantar. E ela chega pro Snow e canta uma música. Você vem pra árvore onde enforcaram um homem que dizem que matou 3. Então a gente já tem toda a explicação da música da Árvore Forca que a gente viu lá em A Esperança. Isso eu achei incrível, porque eu queria muito saber de onde tinha vindo aquela maldita música que não sai da minha cabeça até hoje. Tanto a inglês quanto a português, tá? Mas foi isso. Eu dei 4 estrelas pra ele e eu gostei demais do audiobook, que eu ouvi pelo YouTube, inclusive. O penúltimo livro, A Queda de Gondolin, do J.R.R. Tolkien. Eu li Os Filhos de Húrin esse mês. Foi um livro da TBR. Eu gostei demais, dei 5 estrelas, porque é um livro muito triste, muito interessante. E lá no vídeo eu tinha falado que eu sabia mais ou menos o que ia acontecer nesse próximo livro. E eu acertei. A Queda de Gondolin conta exatamente sobre a Queda de Gondolin. Quando a cidade de Gondolin, que eu falei umas 15 vezes já, ela é dominada pelas forças do mal, tá? Todos os orcs e o Morgoth, eles meio que invadem a fortaleza de Gondolin, fortaleza secreta dos elfos. Eles descobrem, destroem tudo, destroem todos, matam todos, tá? Então é um livro que basicamente ele vai falar a mesma coisa que o título dele fala. Eu gostei demais. Não vou dar muitas mais informações porque tem vários, assim como o Beren e Lúthien, que eu achei que ia ser uma história única, ele tem várias versões. Tem o conto Noldorina, tem o conto Silmarillion, tem diversos contos diferentes, diversas versões da história, mas dessa vez eu gostei demais porque eu tava esperando isso, né? Depois de Beren e Lúthien, da decepção, vem o livro bom. Então, A Queda de Gondolin, nota 3. A capa dele, a contracapa, fitilho é azul, e a diagramação é a mesma dos outros livros do Tolkien, da HarperCollins. Desculpem esse barulho que deu no fundo, tá? E agora, o último livro. Sombras do Império, do autor Steve Perry, Star Wars Legends. Só por essa capa, né? Tampa esse carinha aqui verde porque ele é um FDP e eu odiei ele. Só mostra isso aqui, ó. Darth Vader. Brincadeira, vou mostrar o Xor também. Bom, aqui a gente vai acompanhar uma aventura da Leia, do Luke, do Chewbacca, do R2-C3PO e do Lando Calrissian para tentar salvar o Han Solo da Carbonita. Então, lembra o que aconteceu lá no filme 6, que o Han Solo tá congelado no Palácio do Jabba? Esses personagens que eu falei agora vão tentar encontrar o Han, né? Tentar achar onde ele tá e descobrir que ele tá no Palácio do Jabba e tentar tirar ele de lá. Então vai mostrar tudo o que aconteceu entre o filme 5 e o filme 6. Esse salto temporal de, sei lá, 3 ou 2 anos. Então é uma coisa bem interessante mesmo, uma livro muito interessante. E a gente vai também acompanhar o Darth Vader junto com o Imperador e com o Príncipe das Trevas, que é o Xizor. Esse carinha aqui, da espécie Fallen, que ele odeia o Darth Vader e ele tá tramando com o Imperador pra acabar com a raça do Vader. Cara, como assim, Imperador? Como assim? A gente sabe que o Palpatine é um grande FDP também, mas acabar com o Vader, sabe? É uma coisa assim, uma medida bem drástica. E aí o Xizor, ele vai tentar a todo custo nesse livro aqui acabar com o Vader pra tomar o lugar dele, porque depois do Vader, o Xizor é o mais poderoso. É só ele tirar o Vader do caminho e já era, tá? Então, como eu disse, é uma história bem simples de se falar. É os protagonistas tentando ajudar o Han e o Vader tentando se livrar, né? E brigar ali com o Xizor, que é esse carinha verde aqui com a roupa roxa. É um livro muito bom. Eu dei 4 estrelas pra ele porque eu gostei demais da história. E ele também tem um ponto positivo que são capítulos curtos. Então, ó, capítulo 23, ele tem 5 páginas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente, ele tem 5 páginas. Capítulo 27 tem 4 páginas. E assim vai indo, sabe? É um livro com capítulos curtos, então ele tem o que? 40 e poucos capítulos?
Opa. Ele tem 40 capítulos certinhos, tá? A diagramação dele é bem confortável, é padrão dos livros da Aleph, do Star Wars. E ele simplesmente lindo o trabalho do livro. Essa imagem aqui na frente e aqui atrás. Bom, o vídeo foi esse. Ele teve alguns cortes por causa de sons de fundo, né? E porque eu tomei uma água também durante um tempo do vídeo. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai sair segunda-feira ao meio-dia. E logo na segunda ou na terça eu gravo o vídeo da TBR do mês de julho. Meu Deus, julho. Surpreendente, né? Essa aqui foi a contagem final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livros, contando com a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Deram 11 livros no total, e eu gostei de todos eles, até dos que eu não gostei tanto assim. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, deixem seu like, né? Curtam, é a mesma coisa, burro. Se inscrevam no canal e compartilhem para aquele amigo que gosta de ler. É isso, até o próximo vídeo.